Mais um dia, mais um episódio, mais uma semana. Você é Máquina de Lavar, podcast semanal do canal WhatsApp, toda segunda-feira. Ahn, Cara, eu estou num ambiente diferente, porque eu estou no meio do ar, sentado em uma cadeira, e daí eu posso ver as gramas de uma árvore, e eu posso ver outras estendidas, e o tempo ele tá meio cinza, mas não está chovendo. E isso é importante, porque daí eu posso não me molhar objetivamente com isso. Ahn, Cara, como de costume, eu absolutamente não sei o que eu vou falar. Ontem lançou mais um episódio do Caso Bizarro, que é um podcast quinzenal que eu tenho com meu caro amigo, o What Bizarro. E foi um ótimo programa. Foi bem caótico e disperso. E certamente tinha muita química em volta lá. Eh, Para compensar, creio que o tom hoje esteja mais para baixo, que é normal, eu acredito, já que é semana de Natal, eu acho, 22 de dezembro já, cara, tipo, nem faz sentido como o ano já tá acabando, sinto ainda que ele acabou de começar, nem tem lógica isso. De qualquer forma, os dias às vezes passam muito rápido, né? Daí desaparecem segundos. E é algo que eu sempre senti durante minha vida. Porque, como eu disse, eu não sei, 12 meses é um tempo muito curto. E são só alguns dias e algumas semanas. E daí você vai sentindo durante o dia que você fez poucas coisas. E na sua mente você poderia ter feito mais coisas. Porque tudo fica meio disperso por aí. Mas eu não sei, eu acho que é normal também. Boa, natural. Aconteça esse, essa relação temporal. Ontem no programa eu falei brevemente, obviamente, de uma forma mais cômica sobre o silêncio. O silêncio é interessante, que é, às vezes, assim, às vezes é confortável. Uma das melhores experiências que se tem é não falar absolutamente nada com ninguém, mas ainda assim ter certa convergência naquilo. Isso é um tipo de transmissão de afetos. Mas isso é um estado específico que tem que rolar certa tem que fazer sentido com aquele ambiente. Então não interpretem mal o que eu estou dizendo. Mas, cara, falando em silêncio, eu lembro daquela cena do, acho que é Twin, eu acho que é Blue Helmet ou Mulholland Drive. Eu não tenho certeza de qual é. Que daí a mulher fica cantando silêncio, silêncio, a música. Essa é uma cena um tanto misteriosa, mas é muito sensual e artística e poética, como muitas cenas do Lynch. E é interessante porque é uma cena musical e ela é meio avulsa em relação à progressão de acontecimentos do filme, que é normal no Lynch, ele sempre eh, vai só introduzindo alguns elementos que parecem estranhos e esquisitos e bizarros. E para daí gerar esse fascínio da surrealidade daquele ambiente, gerando assim um desconforto. E ele consegue fazer muito bem isso em todos os filmes dele. E é interessante que, por ser uma cena musical, ela opera também num campo sensorial
da obra. Então daí você consegue nitidamente ouvir o quão marcante é a composição e a canção. E daí você fica meio atordoado por conta dos fatos, dessa ocorrência, desse momento e etc. E é interessante, porque daí o filme vai construindo esse silêncio, esse, esse não entendimento dos assuntos sendo tratados na tela, para daí causar esse momento que desestabiliza os afetos e as sensações táteis de você. Mas ainda assim é um momento muito fantástico, muito belo e poético, eu diria. O O que realmente é muito bom, porque mostra essa relação temporal que tem no cinema, e que há nele. Ai, cara, mas eu não sei também. O essa eu já tenho curioso porque eu falei sobre essa relação temporal do filme, da obra. E, quer dizer, o que eu estava falando sobre relação temporal do ato, os 2 meses, no caso. Queria dizer como se compara com uma relação temporal de montagem da obra. Seria até interessante ver como alguns filmes podem fazer essa noção de progressão temporal avançar muitos meses, sem necessariamente explicitar muito, daí isso gerar uma confusão narrativa por conta de como os fatos estão embaralhados também naquela obra. Isso é legal. Agora, eu não sei, dá pra fazer muita coisa em um filme só porque por conta da questão dos movimentos, que é uns movimentos automaticamente são tempo, e daí isso pode dar muitas possibilidades de fragmentação e de fusão temporal, que também se conecta com questões identitárias para a obra em si, porque a identidade é o devir, né, e o dever ele vai mudando, sempre mudando assim mesmo. E aí isso vai destoando sua identidade conforme o peso do tempo vai se lançando. Isso. Isso. E é por isso que muitos filmes justamente são sobre identidade, etc. Daí persona. Até porque também isso se conecta com realidade e ficção, né? O real é aquela essência, e daí a ficção é a persona, ou o geist, ideia fabricada. A mentira. É, mentira do personagem específico. Daí isso pode se expandir para muitos horizontes, metalinguagem, né, casting, atores, personagens, etc. É sempre muito interessante ver como isso pode se estabelecer. O... mas fez assim, né? Eu não sei, é muito. São muitas possibilidades. Eu achei engraçado esse papo de que o cinema tá morto, né? Ainda pode se explorar diversas formas de filmagem. Só que as pessoas ainda estão muito presas aos filmes narrativos, o que é óbvio. E eu nem acho isso necessariamente algo negativo, eu só acho algo natural mesmo. Algo um tanto óbvio que vai acontecer. E ao mesmo eu não sei. Daí quando você começa a ver mais filmes, você pode ver outras formas, tá? Aquela história. E, é, eu não sei, é interessante isso. E- Mas, cara, é curioso você reparar que eu sempre, depois dos 10 minutos, mudo brutalmente de assunto. É quase como se tivesse dois assuntos específicos sempre
programa que eu vou estendendo eles por 10 minutos. E daí eu posso pelo menos ter uma noção de até que ponto eu posso estender e falar sobre um assunto que eu não sei necessariamente contigo, que eu não testei antes. E daí parece que o limite é 10 minutos por isso. Eu acho que eu posso falar além, só que eu já tá muito acostumado com essas mudanças, essas inferências e ao formato do programa mesmo. Hum, Você vendo. É coisas que você vai percebendo quando você vai fazendo a mesma atividade por um tempo. Isso já tem o quê? 6 meses? Seis já gera certa experiência e certa autoconsciência de algumas escolhas que obviamente elas vão melhorando também com, com o momento, mas, sei lá, você vai reconhecendo isso. Quanto mais você reconhece, mais você consegue melhorar aquilo. Porra, 8 milhões, eu estou com uma preguiça absurda pra desenvolver qualquer assunto ou ideia mais elaborada. Até porque eu estou num ambiente diferente e a cadeira ela tá um pouco. Ela tá confortável, mas ela tá meio despedaçada. E talvez isso seja uma problemática do ambiente. E estamos tendo a noção que as execuções, as coisas muito surgem em relação ao ambiente. Cara, eu acho engraçado também, novamente, falando sobre as questões temporais, é como certas pessoas podem perceber algo mais rapidamente e outras mais lentamente que outras pessoas. E isso pode ter um tipo de. Isso vai gerar um processo diferente em relação a como a pessoa vai lidar com isso. E não sei, é uma questão hum, de predisposições mesmo. E sempre quando essas predisposições entram em contato com outros corpos, isso entra em um tipo de colapso. E esse colapso é interessante de ver para você notar, né? Que ele pode resultar. É engraçado ver isso. Porque eu não sei a experiência humana. E a experiência humana é assistir aquele, de certa forma. Tem um certo humor. Cara, puta, eu acho que é isso por hoje já. Foram só 13 minutos. Foi um episódio um pouco mais curto. Na verdade, eu já tive episódios mais curtos, mas tive uma pula de 15 minutos mesmo em início. Então eu até tive que cortar um tanto antes. Eu nem sei por potência e por foco por ser 20 minutos especificamente. Deu um episódio meio raro de 30 minutos também. É um caso à parte. Às vezes eles surgem, às vezes não. Mas quase essa impressão 20 minutos. E eu acho que, eu não sei, é um bom processo. Deixa, às vezes, as coisas um pouco regulares, mas ainda assim tem certa regularidade. Ela é certo muitas vezes hoje. Não ouvi isso aqui hoje. É, enfim, é esse o programa de hoje. Ah, no trabalho, para todos os lugares que eu estou. Hum, Comente. Ah, deixa um like. Hum, Peraí. Que viva o Mao Zedong. Foda-se.